Para a gente entender a Salvador de hoje, sabe, com toda aquela energia vibrante, mas também com seus desafios bem complexos, a gente precisa dar um passo para trás, olhar para o passado. E é isso que vamos fazer aqui, mergulhar nas raízes coloniais profundas da cidade. É uma história de opressão, sim, muito brutal, mas também de uma resiliência incrível que acabou moldando a alma soteropolitana. Olha só essa descrição. Acentuada desigualdade social, habitações irregulares, transporte coletivo sobrecarregado. Isso foi tirado de um relatório oficial lá dos anos 90. Mas parece que foi escrito ontem, não é mesmo? E é isso que nos leva à pergunta principal. Por que esses desafios parecem ser algo tão permanente em Salvador? A resposta, como a gente vai ver, está lá atrás, na sua própria fundação. Então, para achar a raiz desses problemas, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XVIII. Naquela época, Salvador não era apenas a capital do Brasil colônia, não. Era um porto fundamental para o Império Português e, o que é mais impactante, um dos maiores e mais cruéis centros do comércio transatlântico de pessoas escravizadas no mundo. Em 1757, a população de Salvador já passava de 37 mil pessoas. E o que esse número revela é que o crescimento da cidade era alimentado quase que totalmente pela chegada sem fim de africanos escravizados. Isso fez de Salvador, desde o comecinho, uma cidade profundamente negra. A escravidão urbana em Salvador tinha umas características bem particulares, sabe? Isso criava um cenário social nas ruas que era super complexo, até paradoxal. Não era bem aquela imagem de escravidão que a gente tem das grandes fazendas de açúcar. Era diferente. Existia o sistema do escravo de ganho. Na prática, era mais uma forma de exploração, claro, mas que, de um jeito meio torto, oferecia um certo grau de autonomia. A pessoa escravizada podia ir atrás do seu próprio trabalho, gerenciar seu dinheiro, mas não vamos nos iludir, né? Ela ainda estava presa, com a obrigação de entregar uma boa parte de tudo que ganhava para o seu proprietário. E esse sistema simplesmente moldou a vida da cidade. As ruas de Salvador viviam cheias de pessoas escravizadas trabalhando, como barbeiros, vendedores, carregadoras, quitandeiras. Elas eram, de fato, a força que movia a economia urbana. E essa dinâmica toda dava a elas uma visibilidade e uma circulação pela cidade que era única e, claro, para as autoridades, bem perigosa. Mas essa autonomia, mesmo que relativa, era um problema para as autoridades coloniais. Imagina só. Com tanta gente circulando, interagindo, ganhando o próprio dinheiro, como é que eles mantinham o controle sobre essa população enorme de negros, tanto escravizados quanto libertos? A resposta está num sistema brutal, muito bem calculado de repressão. O controle vinha de todos os lados. Tinham leis sobre o que podiam vestir, só para deixar bem clara a hierarquia social. Rituais culturais e religiosos, como os calundos, eram vistos como coisa do demônio e proibidos. A violência era pública para servir de exemplo. E a figura do capitão do mato se profissionalizou para caçar fugitivos. E se fossem pegos, podiam ser marcados a ferro quente com um F, de fugido. O ponto central aqui é o seguinte: cada detalhe da administração colonial, desde a lei até a força bruta, tinham um único objetivo, implacável: manter a instituição da escravidão funcionando a qualquer custo. Diante de um sistema tão opressor, a gente poderia pensar que a rendição era o único caminho, mas foi isso que aconteceu? A resposta é a parte da história de Salvador que é realmente inspiradora, porque mesmo debaixo desse controle total, as pessoas achavam um jeito não só de sobreviver, mas de resistir, de se organizar e de construir suas próprias comunidades. Mesmo com o olhar atento das autoridades, africanos e afro-brasileiros, tanto escravizados quanto libertos, conseguiram criar seus próprios espaços. Espaços de autonomia, de comunidade e de sobrevivência cultural. E muitas vezes, bem debaixo do nariz de todo mundo. Um dos espaços mais importantes dessa resistência foram as Irmandades Negras. Oficialmente, no papel, eram organizações permitidas pela Igreja Católica. Mas na prática elas eram muito, muito mais. Eram instituições tão fortes que construíram seus próprios monumentos, como a famosa igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ali no Pelourinho, que foi erguida à noite com o trabalho de seus membros, depois de um dia inteiro de trabalho forçado. Esse poema da época, do famoso Gregório de Matos, mostra o quanto elas eram visíveis e importantes. Ele fala dos negros juízes, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Para se ter uma ideia, essas irmandades chegavam a eleger seus próprios reis e rainhas negros, que desfilavam pela cidade em cerimônias, desafiando simbolicamente toda a ordem colonial com uma nobreza própria.
E o papel delas era absolutamente vital. Elas funcionavam como uma rede de segurança social. Organizavam festas que, por trás da fachada católica, preservavam ritmos e cantos de matriz africana, davam ajuda financeira e, talvez o mais incrível de tudo, juntavam dinheiro para comprar a alforria, a liberdade de seus membros. Eram verdadeiros centros de poder e de resistência da comunidade. Mas a resistência não acontecia só assim, às claras. Em 1725, por exemplo, um homem escravizado chamado Manuel do Vale Pontes foi punido por realizar cerimônias religiosas africanas, os calundos, dentro da sua casa. Isso mostra pra gente que a preservação cultural também rolava em segredo, longe dos olhos das autoridades, numa luta silenciosa pela identidade e pela fé. E assim, a gente volta para o presente. Porque toda essa dinâmica colonial, de controle, de exploração, mas também de resistência e autonomia, não sumiu com o fim da escravidão. Ela deixou marcas profundas, cicatrizes que a gente consegue ver na própria geografia urbana de Salvador hoje. A conexão é dolorosamente direta. O sistema de controle social da colônia se reflete na acentuada desigualdade social de hoje. Os espaços segregados do passado ecoam na segregação socioespacial que a gente vê agora. A dificuldade de mobilidade e a exploração do trabalho continuam sendo realidades, só que com outras roupagens. A história não é só uma coisa do passado, é o alicerce sobre o qual a cidade de hoje foi construída. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente anda pelas ruas de qualquer cidade, vale a pena se perguntar: que histórias essas ruas contam? E que parte do passado delas ainda define o presente e o futuro de quem vive ali? A história de Salvador nos mostra que as respostas estão por toda parte, gravadas na paisagem e na vida da sua gente.